memória dela agora, Pai, para que ela lance fora, meu Deus, esse momento, para que todos estejam aptos, Senhor, a participar do Teu corpo e do Teu sangue nessa noite, para nos fortalecer, Senhor, para a nossa caminhada em nome de Jesus. Pai, eu peço que não seja eu, mas o Espírito Santo falando através de mim, para edificar, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Que a palavra que será ministrada agora, Senhor, seja, Pai, aquela semente plantada no terreno fértil. Que ela venha, Senhor, germinar, crescer, meu Deus, e frutificar nos nossos corações, nas nossas vidas, meu Deus, para que todos vejam a diferença daquele que serve a Deus e o que não serve. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, e te rendemos nesse momento uma linda salva de palmas, pois só o Senhor é merecedor de receber. Toda a honra, toda a glória sejam dadas aqui nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Aleluias. Toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ele. Glória a Deus. Vou olhar antes na água aí, porque hoje está... Ó. Abra sua Bíblia comigo, do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 8. 5 versículos hoje tem esse texto. Palavra rápida, simples, objetiva. Marcos 8, lá no versículo 22. Aqui fala da cura de um cego de Betsaida. O nome desse lugar significa casa da pesca ou casa do pescador. É uma das cidades que Jesus lançou um dos ais quando ele falou: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, né? Essa daqui. O que estava acontecendo aqui? Jesus tinha feito um milagre maravilhoso, ele tinha multiplicado os pães e os peixes ali, e em seguida ele falou para os discípulos entrar num barco para passar para o outro lado, e durante essa passagem ele começou então a advertir os discípulos para eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Então os discípulos interpretaram que ele estava falando isso porque eles não tinham pão. Eles não estavam levando pão nessa travessia aqui, nessa passagem. Então Jesus aí falou assim para eles: mas como assim vocês estão discutindo sobre ter pão ou não? Ele disse assim para eles, ó. Eu vou só ler esse trechinho para chegar onde nós vamos começar. Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: por que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tende olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais. Quando parti 5 pães entre 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Então, os discípulos ali, eles estavam acompanhando Jesus, mas eles não tinham ainda tomado ciência da grandiosidade do que Jesus podia fazer. Então, essa passagem que nós vamos ver agora, ela faz referência a isso, ao que Jesus falou para os discípulos aqui, ó. Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais. Então eles tinham o coração endurecido ainda. Eles estavam vendo coisas maravilhosíssimas acompanhando Jesus ali, mas os olhos deles ainda não tinham sido completamente abertos. Então, nesse texto qual eu li um pedacinho, olha só no versículo 14,
como que ele fala aqui? Eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. Estranho, né? Eles esqueceram de levar, só que no barco tinha um pão. Mas isso aqui é matéria para outra mensagem. Mas vejam só, eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. Mas eu vou deixar isso para outra mensagem, para outro dia. Hoje nós vamos começar a partir do versículo 22. E isso que eu li para os irmãos, a qual Jesus falou para os discípulos, nós temos que tomar muito cuidado hoje, né? Hoje é a nossa vez, então nós temos que tomar muito cuidado, eu, vocês, para que a gente não tenha o nosso coração endurecido, como ele falou para os discípulos aqui. Para que a hora que chega um momento que Deus vai mostrar alguma coisa, vai revelar uma palavra, vai mostrar uma situação, se a gente tiver com o coração endurecido, a gente vai agir como os discípulos agiam. Eles entenderam que o que Jesus estava falando se referia ao pão mesmo de comer. Aí eles falaram, não, ele está falando isso porque nós não pegamos pão, mas aqui está dizendo que eles tinham no barco um pão, né? Então, vamos ficar atento a isso, para que no momento que Deus mostre alguma coisa para a gente, no momento que Ele abre às vezes uma palavra, às vezes a gente não está no culto, não está na igreja, né? Está ouvindo uma mensagem lá. Através daquela mensagem, ou quando você está lendo a Bíblia, de repente Deus quer abrir algo para você ali, mas por estar com o coração endurecido, às vezes por causa de algo que aconteceu, né? Por causa de algo que alguém falou, por causa de uma situação de algo que alguém fez, às vezes a gente endurece o coração e acaba não absorvendo aquilo que Deus está nos mostrando. Então, vamos tomar cuidado, amém? Isso não estava na mensagem aqui, mas Deus tocou no meu coração aqui, então vamos prestar atenção nisso daí. Mas no 22 diz assim, ó: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. Então nós estamos vendo aqui, ó, que quando ele chegou no outro lugar, ele atravessou ali, né, aquele lugar de barco. Quando ele chegou do outro lado, trouxeram-lhe um cego. E nós vamos ver aqui, no final desse texto, ele vai falar assim para o cego, ó, vai para sua casa, mas não entre na aldeia. Então, estudando sobre esse texto, me aprofundando sobre isso aqui, eu descobri que esse homem não morava nesse lugar. Esse homem, ele ia para esse lugar todos os dias, porque ele era cego, então ele dependia de outras pessoas. Então todo dia ele ia para esse lugar aqui para pedir esmolas, para ficar por ali. E quando Jesus chegou lá, então, as pessoas do lugar, então, fizeram o quê? Trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Então a gente vê que esse homem aqui é diferente do cego de João 9, né? Que Jesus foi lá, ele procurou Jesus fez lá o lodo, untou os olhos dele, falou, vai lá e se lava no tanque de Siloé. Ele se lavou e voltou enxergando. É diferente a situação dele daquele cego de Marcos 10, que é o Bartimeu, que ele estava lá à beira do caminho mendigando, né? E quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele começou a clamar cada vez mais alto. Quanto mais as pessoas mandavam ele se calar, mais ele clamava mais alto. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse aqui não. Esse aqui era uma pessoa que estava conformado com a situação que ele estava vivendo. E para não passar também, não era cego de nascença. Por quê? Quando Jesus tocou nos olhos dele ali, e perguntou se ele estava vendo, ele falou que ele via os homens, mas como árvores que andavam. Então ele era uma pessoa que ele enxergava e ficou cego, porque ele sabia distinguir uma pessoa de uma árvore, né? Uma pessoa que é cego de nascença, ele vai ter a percepção dele ao toque, né? Agora esse aqui não, ele viu de longe, não, eu vejo os homens, mas como árvores que andam. Então não era um cego de nascença, uma pessoa que por um motivo ou outro, não sei qual, eu não descobri, ele ficou cego, ele perdeu a visão. Só que, como eu estava dizendo, uma pessoa que estava acomodada com a situação que ele estava vivendo. Porque aonde ele estava ali, ele não teve a iniciativa, ó, quem que está chegando aí? É o Jesus lá de Nazaré. Ó, então me leva até ele, eu preciso encontrar com ele, né? Não. Ó, quando Jesus chegou,
trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Além de trazer ele até Jesus, eles tiveram que falar: ó, Senhor, toca nele para restaurar a visão dele. Então, é uma pessoa que estava conformada com a situação que ele estava vivendo. Isso é uma amostra para mim e para você de algo que nós não podemos fazer. Aqui está falando de uma deficiência, né, visual. Mas no meu caso, no seu caso, qual que é a situação que tem acontecido na sua vida, na minha vida, que às vezes a gente tenha se acomodado com isso, né? Às vezes a gente sabe que algo não está indo bem, não está certo, a gente sabe que aquilo precisa de mudança, mas a gente se acomoda, né? É aquele modo que as pessoas falam: vamos deixar como está para ver como fica. Jamais, o cristão, jamais ele tem que se acomodar com qualquer coisa que não esteja de acordo com aquilo que Deus promete a cada um de nós na palavra. Amém? Então, nós não podemos nos acomodar, jamais, seja qual for a área da sua vida que não está bem, que não está caminhando da maneira que Deus falou na palavra e da maneira que Ele falou para você na palavra. Então, não se acomode, amém? Ele aqui, ó, esse homem, ele precisava que alguém levasse ele, e ele precisou que falassem por ele. Tamanho o comodismo que ele estava pela situação que ele estava vivendo, né? É aquela história: não, para mim tá bom, deixa assim, para mim tá bom. Jamais nós devemos nos acomodar para chegar nessa forma, nesse ponto, amém? E aí o que Jesus fez? Versículo 23: e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Então, o que Jesus fez? Imediatamente levaram ele até Jesus, pediram para Jesus tocar nele, fazer algo por ele. A primeira coisa que Jesus fez: pegou ele pela mão e tirou ele fora da cidade. Jesus não falou para ninguém: ó, leva ele lá fora da cidade, fora dos muros lá, que eu vou encontrar vocês lá. Não, Jesus pegou ele pela mão e levou ele para fora, guiou ele para fora da cidade. Amém? E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. 24: e levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Por que será que ele fez essa comparação? Ele comparou o que ele estava vendo. Ele estava vendo homens, mas ele fez uma comparação: mas eu vejo os homens como árvores que andam. Eu ministrei já essa mensagem. Isso daqui me marcou muito e falou muito comigo isso aqui. Quando eu meditando nessa mensagem, nesse texto, Deus me abriu dessa forma. Existem árvores frutíferas e árvores que não dão frutos, né? Árvores ornamentais. Tem árvores que são de reflorestamento, que é cortado para fazer lenha, para fazer papel, né? E tem a árvore frutífera, que é plantada em pomares, que é para dar frutos. Então ele fez uma comparação. E a árvore, ela fornece o quê? Ela fornece sombra, ela fornece madeira, né? Abrigo para animais, né? Pássaros se aninham nas árvores. No meio do pasto, os bois, eles vão procurar sombra onde? Embaixo das árvores, se tiver. Então, uma árvore é muito útil, correto? Essa comparação que ele fez é como se ele estivesse falando assim: ó, eu vejo os homens, eu vejo eles como árvores que andam. Eu vejo que os homens desse lugar, eles podem suprir todas as minhas necessidades. Se eu preciso de comida, eles me fornecem. Se eu preciso de água, eles me fornecem. Se eu preciso de roupa, eles me fornecem. Se eu preciso de alimento, eles me fornecem, né? Tudo que eu preciso, eles me fornecem. Então, a visão que ele tinha, já que ele não era desse lugar, ele vinha para cá para pedir esmola, e ali para ele a situação estava boa. Ele sendo de fora, chegava ali, as pessoas olhavam para a situação dele, né? E tinham o desejo de ajudar. Então, quando Jesus fez um milagre ali, né, cuspiu nos olhos dele, impôs as mãos, orou por ele, a visão dele que ele decretou, que ele declarou para Jesus foi essa: eu vejo os homens,
Está se abrindo a minha visão. Mas eu vejo como árvores que andam. Depois, Jesus tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Então, esse aqui é um caso que Jesus teve que impor a mão sobre uma pessoa por 2 vezes. Que o milagre não foi instantâneo, foi progressivo. Então, primeiro Jesus cuspiu nos olhos dele e impôs as mãos. A visão dele ainda estava turva, ainda estava contorcida, distorcida, né? Jesus impôs as mãos novamente, a visão se abriu. Mas ele precisou do segundo toque de Jesus. Então, é outro ponto importante para nós. Jesus vem, dá a palavra, mostra. Às vezes a gente clama, lá no nosso quarto a gente clama a Deus por alguma situação, né? Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma porta que o Senhor abra para mim. De repente, ele vai lá, ele abre a porta, ele dá a palavra, ele dá a resposta. Mas a gente, por aquele comportamento de achar que as coisas estão bom do jeito que está, né? A gente acaba não vendo a resposta que Deus nos deu, a gente acaba não pegando aquela resposta como se fosse para nós. Teve uma passagem que eu relembrei dela ontem e relembrei dela hoje, conversando na hora do almoço. João Batista, ele batizou Jesus, né? Ele sabia tudo que Jesus estava fazendo. Depois ele estava preso. Ele lá de dentro do cárcere, ele ouviu falar o que Jesus estava fazendo. E ele chamou 2 dos discípulos dele. Falou assim, vai até ele e pergunta se ele é o Messias que nós estamos esperando ou nós temos que esperar outro ainda. Então ele sabia quem era Jesus, ele sabia o que Jesus estava fazendo, né? Mas quando ele estava lá preso, ele deixou a dúvida entrar no coração. Ele estava lá com o coração endurecido pela situação que ele estava passando. Então ele mandou os discípulos lá, pergunta para ele se ele é realmente o Messias que nós estamos esperando ou devemos esperar outro. Jesus mandou a resposta para ele assim, vai lá, fala para ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então Jesus não falou, sou eu ou não sou. Jesus mandou falar para ele, relembrar ele o que estava acontecendo, o que Jesus estava fazendo. Mas veja que João Batista veio antes para preparar o caminho de Jesus ali, conviveu com Jesus, batizou Jesus, sabia quem era e o que ele podia fazer. Mas quando ele estava lá, o coração dele se endureceu e ele deixou a dúvida entrar no coração. Então, cuidado para que quando você está numa situação não muito favorável, quando as coisas não estão acontecendo da maneira que você espera, você não tomar esse tipo de atitude, né? Como o João tomou, que eu citei aqui, e como esse homem aqui, né? De repente, você até coloca em dúvida, mas será que Deus vai fazer isso mesmo para mim? Será que Deus vai resolver esse problema? Será? Será é dúvida, né? Palavra de dúvida, declaração de dúvida. O que a Bíblia fala sobre a dúvida? Do homem que duvida. É semelhante à onda do mar que é lançada pelo vento de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Então cuidado para que no momento que as coisas não estão tão favoráveis, você não deixe a dúvida entrar no seu coração, você não comece a agir como esse homem aqui, né? Às vezes, o que nós vimos aqui, ele precisou que as pessoas levassem ele até Jesus e que as pessoas falassem por ele. Depois, quando Jesus fez o milagre, eu vejo os homens, mas como árvores que andam. Ou seja, se ficar aqui onde eu estou, eles vão suprir todas as minhas necessidades. Para mim está bom assim. Então cuidado para você não entrar nesse ciclo, amém? Eu estou falando você assim, mas eu tenho que vigiar também. Para mim não entrar nesse ciclo aqui. Das pessoas ter que falar de mim para Jesus, ter que orar por mim, das pessoas ter que me levar até Jesus novamente, da dúvida entrar no meu coração quando as coisas não estão indo do jeito que eu estou esperando, né? Porque às vezes a gente recebe uma palavra de Deus, o que a gente espera? Eu recebi a mensagem hoje, aqui, agora, eu espero que ela se cumpra no momento seguinte, né? Mas talvez Deus tenha que mudar alguma coisa.
que Jesus fez com esse homem aqui? Tomou ele pela mão, levou ele para fora da aldeia, né? Ele não foi lá e colocou as mãos lá no olho dele, cuspiu no olho dele ali no meio de todo mundo. Talvez ele tenha que fazer isso comigo e com você. Talvez ele tenha que tirar a gente do nosso meio ali, da onde a gente está, para poder operar o que ele tem que fazer na nossa vida. Então a gente tem que ter esse discernimento. Eu recebi a palavra, eu tenho que fazer o quê? Colocar em prática, mas eu tenho que esperar Deus agir. Não posso tomar atitudes precipitadas, eu tenho que esperar o agir de Deus, correto? O 25 de novo, ó. Depois, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. Depois que Jesus tocou nele novamente, ó, ele já via ao longe, a visão dele foi aberta. E distintamente a todos. Então a visão dele já não estava distorcida. 26. E mandou-o para a sua casa. Então depois que Jesus fez o que tinha que fazer, tirou ele fora da cidade ali, né? Fez o milagre, impôs as mãos nele novamente. Agora ele já estava vendo distintamente, já estava com a visão restabelecida, 100%. Jesus falou assim, agora vai para sua casa. De que forma? Dizendo assim, ó, não entres na aldeia. Tem uma outra tradução que fala assim, ó, e de forma alguma retornes à aldeia. Amém? Então, Jesus tirou ele fora daquele lugar para poder operar o milagre que ele precisava. Não o que ele queria, porque pela situação nós vemos que para ele estava bom, né? Então, não era o que ele queria, era o que ele precisava. Jesus pegou ele pela mão, tirou ele fora da aldeia, fora daquele lugar, fez tudo o que tinha que fazer. Em seguida Jesus falou assim, ó, agora vai para sua casa e não entres na aldeia. Ou seja, não volte para o lugar da onde eu te tirei, né? Ele está falando assim, volta para tua casa, mas não volta para o lugar da onde eu te tirei. Amém? Esse trecho aqui eu não vou falar nada sobre esse trecho aqui. Esse trecho aqui, ó, esse finalzinho ele fala por si mesmo. Eu não vou falar nada. Meditando sobre isso aqui, Deus falou no meu coração. Esse pedacinho, esse finalzinho não precisa falar nada, porque eu vou falar no coração das pessoas. Então, ó, Jesus falou assim, volta para sua casa, mas não volta para o lugar da onde eu te tirei. Amém? Fique com essa palavra no seu coração e que Deus fale mais com você. Como eu sempre falo, se Ele falou para mim que não era para falar nada, é porque Ele tem algo para falar só com você. Amém? Então, ó, volta para casa, mas não volta para o lugar da onde eu te tirei. Curva a sua cabeça agora, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, assim como o Senhor colocou no meu coração, assim eu fiz. E eu espero, meu Deus, que tenha sido claro e objetivo, assim como eu oro ao Senhor, quando eu estou lá meditando a palavra, o Senhor abre para mim, eu oro, Senhor, que eu seja claro e objetivo. Pai, então, em nome de Jesus, que nessa palavra, meu Deus, o Senhor tenha falado profundamente nos corações dos meus irmãos, e aquilo, Senhor, que o Senhor tem para abrir, só para ele, só para ela, ainda hoje, meu Deus, quando ele estiver em oração, antes, meu Deus, do repouso, do sono, fala com esse meu irmão, fala com essa minha irmã, Senhor, dá direção para ela, mostra o que ela tem que fazer, para onde que ela tem que ir, o que o Senhor vai operar na vida dela, a partir do momento que ela tomar a atitude correta, a atitude que o Senhor tem falado para ela, para que seu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus, e você diga amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Como eu disse, né? Uma mensagem curtinha, simples e objetiva. Mas esse finalzinho aí, Deus falou no meu coração, e Deus falou assim, ó, precisa ministrar esse trecho. Eu próprio vou ministrar. Então, aquilo que Deus falou no seu coração aí, acate, amém? Vamos colocar de pé. Hoje é noite de Santa Ceia. Então, aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, eu poderia citar isso daqui sem abrir a Bíblia aqui, mas para que não fique nenhuma letra, nenhuma palavra
diferente do que está escrito aqui, ó, eu vou fazer a leitura. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então nós tivemos, desde o início do culto para a gente se examinar. Tem alguma coisa de errado na minha vida, no meu proceder? Alguma coisa que eu fiz? Alguma coisa que eu falei para alguém? Deus mostrou? Então você orou, se consertou. Mas se você não fez isso ainda, faça agora. É um momento rápido, é uma oração rápida. Pede perdão para Deus, Deus te perdoa e você já está apto a participar. Então, porque examine-se, eu não tenho autoridade, ninguém, homem nenhum, tem autoridade de apontar para alguém e falar assim, você não pode participar, por isso, isso, isso. A não ser, que eu saiba que alguém fez algo que não pode mesmo, então eu tenho que chegar na pessoa, mas não publicamente. Tenho que chamar a pessoa antes, irmão, estou sabendo disso, é verdade, procede, então você não pode participar da ceia. Hoje não, você vai se consertar com Deus, tem que pedir perdão, tem que procurar as pessoas, a não ser que eu saiba. Caso contrário, eu não posso apontar para ninguém e falar você pode, você não pode. Então é entre você e Deus. Você está apto, se consertou com Deus, elas vão passar aí com os elementos, você pega, fica em espírito, fica em oração já, vai falando com Deus, Porque quem come e bebe indignamente, sabendo, que não poderia, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos espiritualmente, muitos doentes espiritualmente e muitos que dormem o sono espiritual. Amém? Então, enquanto elas passam aí, você pega os elementos, se tiver que falar com Deus, pedir perdão, esse é o momento, não deixe passar. Passa lá, primeiro o pão, depois o suco. Cuidado com os bichinhos aí, fica meio... Apresenta aí o cálice com o pão. Aqui mesmo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Senhor, então em nome de Jesus agora, nós te pedimos, Senhor, tira toda a manipulação humana, meu Deus, desse elemento, que a partir de agora, Senhor, meu Deus, não mais um pedaço de pão, mas um pedaço, meu Deus, da carne do teu Filho Jesus, um pedaço, meu Deus, daquela carne que foi dilacerada, que foi rasgada, que foi, meu Deus, moída por cada um de nós. Senhor, então em nome de Jesus, nesse momento, com todo o temor, participe, meus irmãos, do corpo do Senhor nesse momento. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Apresenta agora esse cálice. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos este cálice contendo o suco da uva e pedimos, Senhor, nesse momento, meu Deus, que o Senhor tire toda a manipulação humana desse elemento, que a partir de agora, meu Deus, já não seja mais o cálice com o suco da uva, mas com uma porção do sangue do teu Filho Jesus. Sangue esse que foi vertido por cada um de nós. Sangue esse que, quando aquele soldado foi lá e perfurou o lado de Jesus na cruz, a Bíblia diz que saiu sangue e água. Ele foi vertido totalmente para pagar o preço, para remir a cada um de nós dos nossos pecados. Então, em nome de Jesus agora, meu irmão, minha irmã, com todo temor, participe do cálice com o sangue do Senhor nesse momento. Aleluias. Glórias e glórias e glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o último sacrifício de sangue, foi para pagar o preço. Aquela cruz, aqueles açoites, aqueles chicotes, aquela lança estava endereçada a cada um de nós, mas o Senhor achou por direito que nós éramos merecedores. O Senhor enviou o seu Filho para cá, para morrer no nosso lugar. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício do teu Filho em favor de cada um de nós. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como eu disse, tudo que Jesus passou era para mim, era para você. Todas aquelas chicotadas era para nós. Aqueles pregos era para nós. Aquela cruz era para nós. Mas Ele pagou no nosso lugar. Amém? E ninguém paga um preço tão caro por alguma coisa que não tem valor. Então tenha sempre no seu coração que você é valiosíssimo, você é especial para Deus. Amém? E deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar para evangelizar, para mostrar para as pessoas quem foi que mudou a sua vida.